Imagina você ser uma garota de 13 anos e por conta do 4chan e alguns outros fóruns, você foi a primeira mulher a criar um OnlyFans, na época onde nem existia OnlyFans, e postar fotos de si mesma totalmente despida. Sim, tudo isso com apenas 13 anos. Ou você ser um adolescente de 14 anos e postar uma foto aleatória e simplesmente virar uma das fotos mais famosas da internet, e por conta disso ser perseguido em todo lugar que você vai. Todos esses casos e inúmeros outros têm origem no 4chan. Sabemos que o 4chan é um lugar podre, com apenas algumas poucas coisas que se salvam. E hoje, nós vamos falar de algumas mulheres que tiveram suas vidas destruídas ou expostas pelo pior fórum do mundo, o 4chan. Começando um pouco mais leve com a Alison Harvard, ou CreepyChan. Aos 14 anos, ela entrou no MySpace e no DeviantArt, onde postou suas fotos com temas assustadores, às vezes usando maquiagem, sangue falso e fantasias, fazendo tudo isso para experimentar suas habilidades fotográficas. E embora ela nunca tenha postado suas fotos no 4chan, elas foram compartilhadas no site de fóruns de imagem em 2005. Mais tarde, quando ela tinha 16 anos, alguns amigos lhe enviaram links para tópicos, onde as pessoas a chamavam de CreepyChan, ou amiguinha assustadora. O tópico antigo arquivado no 4chan, que se referia a Alison como CreepyChan, foi postado em 25 de maio de 2007. Ela ficou conhecida por seus olhos grandes e interesses peculiares, como a fascinação por sangue. Ela ganhou vários apelidos no site, incluindo Tussi-chan, Kuti-chan, Alicat e rainha do fórum X, que era o fórum paranormal do 4chan. Porém, a Creepy só começou a ficar famosa e ganhar notoriedade em 2006, quando uma usuária do MyDeathSpace, um fórum dedicado a encontrar perfis de redes sociais de pessoas falecidas, iniciou um tópico intitulado As pessoas mais assustadoras do MySpace, usando fotos da Creepy como exemplo. Depois disso, muitas pessoas passaram a conhecer ela, usar suas fotos como profile em redes sociais e até imitar sua estética. Entre 2006 e 2008, as fotos da Alison viraram a maior fonte de perfis fakes no Orkut e no MSN, servindo de escudo para adolescentes que buscavam identidade misteriosa no site. A sua popularidade ajudou a moldar a cultura emo da época, ditando a moda das fotos com ângulos altos, filtros estourados e maquiagem pesada. Esse fenômeno foi tão intenso que forçou a própria Alison a se afastar das redes sociais para tentar recuperar sua privacidade, transformando a CreepyChan em uma lenda urbana da internet, até o seu retorno triunfal na TV em 2009. Em março de 2009, Alison Harvard foi selecionada como uma das participantes do 12º ciclo do show American's Next Top Model, ficando em segundo lugar na primeira edição que ela participou. A CreepyChan voltou em 2011, quando criou o post no Reddit respondendo algumas perguntas, depois dela fazer um post sobre uma experiência traumática que ela teve com um paciente de um hospital, se desvivendo basicamente na frente dela. Nesse post, ela responde algumas perguntas sobre como estava, o que fazia e respondeu uma pergunta sobre uma das suas fotos mais famosas, que talvez seja a capa desse vídeo, mas eu não vou falar porque eu não tenho certeza se é. Depois da CreepyChan, temos uma pessoa bem mais problemática que ela, a famosa Loli-chan. Segundo seu próprio relato, a Loli começou a fazer amigos online em 2005, através do site Gaia Online. Aos 12 anos, ela começou a experimentar pelo Yahoo e a trocar fotos nuas por Gaia Gold, uma espécie de moeda virtual do site. O bizarro é que ela fazia tudo isso com apenas de 12 anos de idade. Logo depois, um amigo da internet chamado Josh a apresentou ao 4chan, alertando-a de que, embora fosse divertido, costumavam frequentar o site e aconselhando-a a não postar suas fotos. Apesar disso, um ano depois, ela começou a compartilhar suas fotos no 4chan, começando com a selfie, com data e hora registradas, em homenagem à primeira foto da Cracky-chan, que é outra usuária maluca que já falamos aqui no canal. O vídeo tá no card e no comentário fixado. Devido à sua aparência juvenil, ela rapidamente recebeu o apelido de Loli, que é uma abreviação japonesa do complexo de Lolita, que, pra quem não sabe o que é, o termo Lolita original vem do nome da personagem Dolores, do livro Lolita, onde o apelido virou sinônimo de uma menina muito jovem e atraente. No Japão, a palavra foi encurtada para Loli, e no universo dos animes é usada para descrever personagens femininas com aparência infantil. Por mais que quem usa esse estilo, que sim, há muito tempo tem um estilo Lolita, por mais que quem usa esse estilo seja de forma não sexual, por conta do termo e da história, é algo bem zoado e suspeito, porque a personagem Dolores passou por sequestro, isolamento e contínuos por um homem de meia idade. Ela teve infância completamente roubada, chorava escondida todas as noites e morreu tragicamente aos 17 anos. Usar esse nome é problemático porque na história, a Lolita nunca foi uma sedutora, mas sim uma criança vítima de um crime. Porém, esse termo cabe perfeitamente com a Loli-chan, não só pelo que ela fez até agora, mas também
por coisas que ainda vamos falar aqui nesse vídeo. Após revelar o seu nome de usuário no 4chan, ela passou a receber centenas de mensagens diárias de homens mais velhos. Em algum momento de 2006, um fórum de imagens dedicado a Lolichan foi criado no Shameless, e ela se tornou a primeira Kangirl a postar em seu próprio fórum. Bom, eu não sabia o que era Shameless, e talvez você também não saiba, porém quando fui pesquisar sobre, eu fiquei ainda mais incrédulo. Para quem não sabe, os Shameless funcionam como fóruns específicos ou subcomunidades criadas para o vazamento e a troca de fotos e de vídeos íntimos de mulheres, geralmente sem qualquer consentimento. No caso da Loli, não foi sem consentimento, ela basicamente foi a primeira mulher a criar um OnlyFans, porém tudo isso com apenas 13 anos de idade. Isso é totalmente bizarro. Os usuários usam o anonimato da plataforma para publicar imagens obtidas por meio de invasões, golpes ou quebras de confiança. Além do compartilhamento dos arquivos, esses espaços costumam promover o Exposed, que é a divulgação dos dados pessoais das vítimas, como o nome, redes sociais e a cidade onde moram. Em maio daquele ano, um usuário do fórum dedicado a um programa de rádio iniciou uma discussão, afirmando que os internautas deveriam se unir para fechar o fórum, chamando-a de refúgios para desviantes e todo tipo de gente desagradável. O usuário também sugeriu que Loli poderia ser uma policial disfarçada, tentando atrair os predadores. Naquele ano, uma contratada militar privada chamada Jacqueline Singh encontrou uma foto de Loli em seu uniforme escolar católico. Singh ligou para a escola para notificá-los sobre sua atividade online, o que resultou em uma reunião com seus pais, o diretor da escola e o padre da igreja associada. Embora seus pais a tivessem proibido de usar a internet, ela continuou postando fotos e vídeos online em lugares onde seus pais não a encontrariam, incluindo seu fórum no Shameless. Aos 14 anos, ela conheceu seu primeiro namorado virtual, um homem de 30 anos, com quem terminou 8 meses depois, após ver sua foto pela primeira vez. Seu segundo e último namorado virtual usava o pseudônimo George Purge e a pressionou a compartilhar fotos nuas com ele. Fotos essas que ele postou no 4chan mais tarde. Quase na mesma época, um homem chamado Zack lançou o site Lolichan Army, agora extinto, mas era para fãs dedicados a manter as informações pessoais da Loli longe de predadores. Em fevereiro de 2007, mais de 2.000 fotos sugestivas da Loli, consideradas foram encontradas no disco rígido de um professor de história, Roderick Vosburgh, após uma operação do FBI em sua casa na Pensilvânia. Embora não houvesse provas de que Vosburgh tivesse visto, os promotores sugeriram que a grande quantidade de fotos da Loli em sua posse indicavam atração por meninas menores de idade. Ele foi condenado em novembro de 2007 e posteriormente sentenciado a 15 meses de prisão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional. Pesquisando sobre ela, eu também achei um canal que tem alguns vídeos dela quando criança, que obviamente estão censurados, porque ela era uma menor de idade que se envolveu em casos absurdos. Então, para evitar que meu vídeo aqui seja derrubado, eu vou evitar de botar o rosto dela. E nesse vídeo ela fala isso aqui. Don't say another goddamn word. Up until now, I've been polite. If you say anything else, word one, I will kill myself. And when my tainted spirit finds its destination, I will topple the master of that dark place. From my black throne, I will lash together a machine of bone and blood, and fueled by my hatred of you, this fear engine will bore a hole between this world and that one. Aqui ela fala um texto vindo de um quadrinho chamado Penny Arcade. A página em questão é essa aqui que você está vendo. Afinal, não era nada demais. Era apenas uma criança, citando um texto de um quadrinho que ela leu. Esse canal tem 3 vídeos ao total. Podemos ver que nesses vídeos, ela age como uma criança da sua idade. Pra mim, vendo esses vídeos, é inimaginável o que ela fazia na internet. Mas bom, em 2013, recebemos uma atualização sobre ela. Em 8 de outubro de 2013, a repórter do Miami New Times, Ellie Conti, publicou um longo ensaio sobre a vida e as experiências de Loli após sua fama na internet. O artigo relatava que a Loli continuava morando em uma casa de hóspedes na propriedade de seus pais, na Flórida, onde não podia receber visitas, com Lucien, o seu namorado há 4 anos, que estava se formando para ser policial. Na época da publicação, Loli havia entrado em contato com Shameless para solicitar a remoção de suas postagens do site. Ela também mencionou a esperança de voltar a estudar na faculdade para seguir carreira em ilustração. Bom, depois de tudo isso, ela tenta viver uma vida normal, e nos dias de hoje não temos o paradeiro dela. Eu tentei achar se tinha algo sobre, mas simplesmente eu não achei nada. Após isso, vamos para um caso um pouco menos bizarro, porém ainda inacreditável. Randy Taylor 69. Também conhecida como Rose, é o nome de usuário do YouTube de Rosemary Lisa Wolf Guto, uma vlogger britânica que conquistou certa fama online, com seus vídeos curtos e descontraídos, onde ela falava sobre tecnologia, videogames e assuntos do seu dia a dia. Rose nasceu em 5 de abril de 1986 e começou a postar vídeos no seu canal do YouTube em 2007. Diferente de muitos criadores da época, ela não fazia nada extremamente elaborado. Seus vídeos eram simples, uma câmera, um quarto comum e ela comentando sobre qualquer assunto que ela achasse interessante. Em
2011 ela criou um segundo canal focado em jogos, chamado Rose Play Games. Até aquele momento, ela era apenas mais uma criadora pequena na internet. Porém, naquele mesmo ano, um simples vídeo mudaria completamente sua vida. Um vídeo chamado de How to Build a PC acabou sendo compartilhado no fórum G do 4chan. Fórum esse dedicado à tecnologia. Inicialmente, o vídeo chamou a atenção porque muitos usuários ficaram surpresos ao ver uma mulher falando sobre hardware e montagem de computadores, algo muito menos comum na internet daquela época, mas o interesse deixou rapidamente de ser sobre computadores. Em pouco tempo, começaram a surgir tópicos inteiros dedicados a Rose. Usuários compartilhavam capturas de tela dos seus vídeos, discutiam sua aparência, procuravam informações sobre sua vida pessoal e compartilhavam cada nova postagem que ela fazia. O que começou como admiração acabou se transformando em uma obsessão coletiva. A situação ficou ainda mais estranha quando um usuário, frequentemente chamado de Stalker pela comunidade, passou a acompanhar praticamente tudo que a Rose publicava. Segundo os relatos da época, ele dedicava uma quantidade absurda de tempo tentando descobrir informações sobre sua vida pessoal. Eventualmente, isso levou ao doxing de Rose. Seu nome completo, informações pessoais e detalhes sobre seus familiares começaram a circular online. O caso ficou tão grande que discussões sobre ela chegaram a ser proibidas em alguns fóruns do próprio 4chan, mas isso não resolveu o problema. Os tópicos simplesmente migraram para outros boards e até para outros sites. O mais absurdo disso tudo é que a Rose não era uma celebridade, não estava envolvida em grandes polêmicas nem fazia conteúdo controverso. Ela era apenas uma mulher que gostava de tecnologia e de jogos. Mesmo assim, milhares de pessoas passaram anos acompanhando sua vida, como se ela fosse uma personagem fictícia. Com o passar do tempo, Rose foi apagando informações pessoais da internet e diminuindo sua presença online. Tanto seu canal principal quanto o canal de jogos acabaram ficando inativos em 2013. E no fim das contas, o caso dela talvez seja um dos mais assustadores dessa lista, justamente por ser um dos mais simples. Não houve escândalo, crime ou comportamento bizarro. Uma mulher postou vídeos sobre computadores no YouTube e isso foi suficiente para transformar sua vida em um objeto de possessão para uma parte da internet. E uma curiosidade, esse é o canal atual dela. O último vídeo postado por ela foi há apenas 2 anos atrás, ou seja, ela ficou ainda bem ativa na internet depois de todo esse caso. Para fechar essa lista, nós temos um dos casos mais absurdos, o caso da desenvolvedora independente Zoe Quinn, que foi o estopim para o bizarro movimento conhecido como Gamergate. Tudo começou em agosto de 2014. A Zoe tinha criado um jogo independente chamado Depression Quest, que vinha recebendo alguns elogios da crítica. Acontece que ela teve um término de namoro muito conturbado. O ex-namorado dela, buscando vingança, resolveu escrever um post gigantesco em um blog, detalhando toda a vida pessoal dos dois. Nesse texto, apelidado de The Zoe Post, ele acusou Zoe de ter traído ela com vários caras, incluindo um jornalista famoso de jogos, o Kotaku. A insinuação dele era clara. Ela teria usado isso para conseguir avaliações positivas para o próprio jogo. E adivinha, onde esse post foi parar e ganhou força? Exatamente, no 4chan. Os usuários do fórum compraram a história do ex-namorado na mesma hora, usando a desculpa de que eles estavam lutando por ética no jornalismo de games. Eles iniciaram uma das maiores e cruéis campanhas de perseguições já vistas na internet. E sabe qual é o detalhe mais bizarro e irônico disso tudo? A acusação principal era pura mentira. O tal jornalista, Kotaku, sequer tinha feito uma análise do jogo da Zoe. Mas, para a galera do 4chan, a verdade não importava. Eles só queriam um alvo, e o que seguiu foi assustador. A Zoe Quinn sofreu um doxing em nível extremo. Vazaram todos os dados pessoais dela, endereço, documentos, telefones e informações da família. Ela começou a receber uma enxurrada diária de ameaças contra a vida dela. A coisa ficou tão grave e insana que a Zoe foi forçada a fugir da própria casa, vivendo de favor com amigos, por puro medo de que algum usuário do fórum realmente aparecesse em sua porta. O caso da Zoe mostrou quão longe a toxicidade do 4chan poderia ir. Aquilo deixou de ser apenas uma trollagem em um fórum e virou um efeito manada que destruiu a privacidade dela. E é a prova de que, quando esses usuários decidem transformar a vida de alguém em um inferno, no mundo real, eles não medem esforços. Atualmente, Zoe Quinn continua trabalhando na indústria de videogames como escritora, designer narrativa e modelagem 3D. Mas bom, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta a sugestão para os próximos vídeos e o que achou desse. E bom, até a próxima. E hype o vídeo!